legal, principalmente quem vai fazer pronto-socorro, UTI e cuidar de diabéticos, é o protocolo da Sociedade Brasileira de Diabetologia, que fala sobre as lesões do pé diabético. Né? Ela faz uma classificação de leve a moderado, de grave, como é que a gente vai fazer esses tratamentos. Okay? Então, o objetivo não é que vocês decorem tudo isso. Vocês precisam saber a classificação dessas infecções, quais são as principais delas, quais são os agentes mais envolvidos em relação a elas. Vocês vão ver que a maioria são polimicrobianas. E a indicação terapêutica, não precisando decorar a dose, porque vocês sabem que tem livros, né, guidelines específicos de antibiótico terapia, inclusive com acesso a aplicativos, e aí vocês podem ver doses posteriores. Gostaria de chamar bastante a atenção de vocês sobre o tétano. Esse é um assunto que muitas vezes nas universidades a gente esquece de abordar. Ele é abordado atualmente de forma mais rara, porém o tétano, por que isso? Porque o tétano acidental ele deixou de ser preocupante, deixou de ter uma frequência mais avançada, como antigamente, como nos últimos, anterior, né, aos 20 anos, dos 20 anos para cá, isso foi caindo, essa frequência, e caindo inclusive a questão da intensidade de óbitos em relação ao tétano acidental. Porém, por conta da falta de prevenção adequada, tá? Principalmente em relação aos reforços vacinais, o tétano acidental ele tem voltado. Ele tem ganhado mais força ultimamente, tá? Dos últimos 5 anos para cá, e tem sido bastante preocupante. O que se torna mais grave no tétano acidental? Né? É a questão dos pacientes que estão graves, que precisam ser encaminhados para leito de UTI. E muitas vezes não tem essa disponibilidade desses leitos. Os pacientes que não têm imunidade vacinal, ou seja, aqueles pacientes que tomaram vacina há muito tempo e nunca mais tomaram, nunca mais se preocuparam em saber como é que está o seu status vacinal, né? Idosos que já perderam a imunidade vacinal e acabam entrando num calendário específico, né? Aí eu faço uma pergunta, nesta sala aqui, quantos de vocês tomaram a vacina tem menos de 10 anos de tétano? Reforço. Menos de 10 anos. 3 anos? 10. Mas todo mundo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. A faculdade obriga. Todos vocês irem para. Então todos estão vacinados, né? Isso é bom. Isso é bom. Quando vocês entram nas áreas de aulas práticas, vocês têm tido a atenção de estarem vacinados para outras doenças também? Não? Hepatite, vírus, né? Vírus Covid, influenza, difteria, as mulheres, principalmente as mulheres, idade fértil, né? Então tem que ter essa atenção aí em relação à atualização do calendário vacinal de vocês. Quando vocês entram no estágio da DIP, geralmente a coordenação de pós-graduação e ensino que admite vocês, eles exigem calendário vacinal completo, do interno, inclusive hepatite. O reforço, aqueles que não têm a imunidade para hepatite, eles exigem isso. Então aqui é uma referência da vigilância epidemiológica, que é o material que vocês devem estudar para a prova, tá? Aqui ele fala o que é o tétano, qual é o agente, né? Aí fala do reservatório desse agente, as manifestações clínicas, como é que se dá a transmissão, fala das complicações e vai falar também sobre essa parte do tratamento e da imunização, tá? Então a gente vai voltar a falar nisso na nossa apresentação. Vou fazer a abordagem agora inicialmente pela infecção de pachymorte, ok?
considerar, tá? Já falei da onde vocês vão ler sobre o tétano. Tudo bem até agora? Então, próximo assunto. Tétano. Facinho, né? Então, só para a gente lembrar aí, casos globais de 2019, 74 mil casos globais, ou seja, o mundo todo, resultando em aproximadamente 35 milhões de mortes. Você vê que isso aumentou, né? Então, vocês verem assim, se você for ver a estatística do tétano 2020, por exemplo, 2020, 2005, ela vai ter menor que isso, né? Então, dos últimos 5 anos para cá, ela tem aumentado. 74 mil, o mundo todo é pouco, mas tem aumentado. Mas, se a gente vai observar 35 mil mortes desses 74, é um impacto. Então, é uma doença que tem voltado a ter um impacto. Okay? A incidência da doença é notavelmente maior em regiões com baixa cobertura vacinal. Onde é que a gente tem baixa cobertura vacinal? Pense aí. Pense no mundo. Regiões de baixa e média rentabilidade, principalmente de baixa rentabilidade, né? onde o país não consegue ter produção de vacina, onde o país não consegue distribuir gratuitamente para vacinar as pessoas. Tá? O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, algumas pessoas, alguma literatura até fala emergente, ele era qualquer e agora ele é emergente já há alguns anos, ele participa da OCDE, né, dos países em desenvolvimento, ele ainda tem uma baixa cobertura, mas essa baixa cobertura vacinal, ela é geral, ela não é tétano, ela é geral, tá? Porque veio aquela história do Covid, principalmente depois do Covid, que teve impacto, tanto na rede de assistência à saúde quanto em todas, na economia, né, na agronomia, em tudo. Então veio também a mudança de paradigma em relação às vacinas, porque as vacinas têm os efeitos colaterais. Então aí vem os movimentos anti-vacina. E quando você fala de movimento anti-vacina, você não vai comprometer apenas uma vacina, você vai comprometer várias outras vacinas que fazem parte da prevenção para as doenças principais. Exemplo, sarampo. O Brasil já tinha ganhado até prêmio de eliminação do sarampo. E o sarampo voltou a bombar, voltou a aumentar, por causa da baixa vacinação, baixa cobertura vacinal. E tem acontecido isso uma discussão de literaturas recentes, no mundo todo em relação ao tétano, principalmente nos países de baixa cobertura vacinal, em que tem aumentado o tétano por causa disso, por causa do raciocínio, ou as pessoas não lembram que tem que ser revacinadas, ou não tem uma campanha contínua do governo para essa vacinação, tá? Ou as pessoas não aceitam a vacinação. Então, os grupos de risco para essa doença são os recém-nascidos, aí a gente fala aqui do tétano neonatal, né? As mulheres grávidas, elas devem ser vacinadas, aí é a DT, né? Que é o tétano. Os idosos, os indivíduos não vacinados e os usuários de drogas injetáveis. Porque a droga injetável vai compartilhar tudo que esteja contaminado, né? Muito bem. Graças aos esforços da vacinação, houve uma redução global de 87%, desde quando? 1900. Tá certo? 1990. Foi um marco significativo da saúde pública. Então, 1990 até do ano de 2005, mais ou menos, isso era bem baixo. E aí, de lá para cá, começou a haver novamente o aumento do tétano. Não é que ele esteja descontrolado, é que houve um aumento significativo em relação aos anos anteriores. A senhora está falando que o tétano vem aumentando as mortes ou vem aumentando os casos? Aumentando os casos, porque aumento de morte e aumento de casos. Tá? Vem aumentando os casos, ok? Ainda não é alarmante, mas para uma doença que pode ser controlada, né, e com cobertura vacinal e de fácil controle, isso é preocupante. Muito bem. Então, o que é o agente? O agente geológico é um agente mecânico. Ele é uma bactéria esporulada, o seu esporo ele é bem resistente, está aí na terra, então ele fica se reproduzindo ali na terra, tá?
em fezes de animais. E aí, qualquer material que esteja ali, vidro, lata, ferro, prego. Antigamente, na época que eu era criança, tinha história de prego, né? Era só o prego que passava tétano, né? O prego enferrujado. Então, tinha um menino que furava o prego, a mãe chegava, puxava, aumentava o furo para jogar lá dentro, água oxigenada e botar em plástico de septolão. Alguém passou por essa fase? Não, vocês não são dessa época. Vocês não são dessa geração. Né? Mas é uma geração que você tem que respeitar. Porque é uma geração que passou do analógico para o celular. E para IA. Né? Então é uma geração nova. Vocês não vão ver muito analógico. Né? Então vocês não tiveram oportunidade de tratar o tétano, a prevenção e o tétano do cetolano. Não tiveram essa oportunidade. Né? Mas vamos lá. Então, ele é responsável por produzir essa toxina, que o nome dessa toxina é tétanospasmina. O que ela faz? Ela vai do sistema nervoso central, vai lá para os axônios e faz uma irritabilidade, bloqueia o neurotransmissor, que é aquele que é o responsável pelo relaxamento do músculo. Então esse músculo vai ser só o estímulo, só vai vir o estímulo de intensidade, mas não vai vir o estímulo de relaxamento. Então tem a via aferente e eferente, né? Então ele consegue bloquear isso e por causa disso esse músculo vai estar totalmente estressado e enrijecido, ok? A transmissão ocorre em ferimentos, eu já falei disso, principalmente em pele, penetrante, né? Ou pode acontecer também de mucosas, com estoros infectados, tá? A disseminação no ambiente é amplamente, solo, fezes de animal, poeira, diversas superfícies contaminadas e o período de incubação, no máximo 21 dias, né? De 3 a 21 dias, uma média de 7. Então, geralmente o paciente vem informando, olha, eu tive um ferimento, ou se ele chega com essa manifestação, o tétano é exclusivamente clínico, diagnóstico. Então, se você recebe um paciente apresentando manifestação clínica do tétano, você tem que pensar, tem que perguntar a esse paciente se teve história de algum ferimento nos últimos 21 dias. Tá? No ambiente, esse bacilo, esse esporo vai entrar, vai penetrar na pele principalmente, e vai naquele ambiente de anaerobiose. Tá? O clostridium tetânico é um anaeróbio. Então ele precisa desse ambiente para se replicar e continuar liberando a sua toxina. Qual é o nome da toxina? Tétanospasmina. Muito bem. Que é uma neurotoxina potente. A tétanospasmina, então, é a principal responsável pelos sintomas, pois ela vai até onde? Sistema nervoso central, vai bloquear a liberação dos neurotransmissores inibitórios, tá? Como GABA, como a glicina, resultando numa hiperexcitabilidade dos neurônios motores. Consequentemente, ocorrem os espasmos musculares, que podem ser generalizados e dolorosos. Então, ocorre uma rigidez além dos espasmos. Então, primeiro vai vir a rigidez, depois vai vir os espasmos. Okay? E nesses espasmos, se continuar agravando, sem tratamento, esse espasmo pode produzir até crises convulsivas. Tá? Ok. Os sintomas iniciais, então, rigidez, trismo. A rigidez começa sempre ascendente, vai ter uma rigidez cervical. Inicialmente o paciente vai pensar que está com toxicose, mas ele vai ter um trismo, tá? Ou riso sardônico. Sabe o que é o riso sardônico? Sabe o que é? Alguém já viu? Eu sou da geração que já viu o riso sardônico. Riso, ó, diferença das gerações? Riso sardônico. Ele vai comprometer essa musculatura aqui da maceta, né? Da mandíbula. Então o paciente vai ficar bate na coringa, é o riso do coringa. Entende? Não tem o coringa que bate? Aquele sorrisão?
Só que é um sorriso fixo, assim, um sorriso endurecido. Da musculatura tensa. Da musculatura enrijecida, tensa, tá? Então é um riso sardônico, ok? Junto, associado com essa rigidez aqui. Muito bem. Os espasmos eles podem levar ao opistótomo, tá? É aquela posição, esse é o puxado naquela posição, tipo, Isso. exorcismo. Não, o trismo corresponde ao enrijecimento e ao riso sardônico. O opistótomo é pelo enrijecimento do músculo paravertebral. O corpo ele tende a ficar em arco. Pois é, tipo, exorcismo, né? Isso. É isso mesmo. Tipo uma bailarina querendo fazer aquele movimento, só que esse é endurecido, né? Com a flexibilidade de uma bailarina, né? Tá? Que é o opistótomo, que é o arco do corpo, ok? Muito bem. O tétano pode ser o tétano neonatal ou acidental. Então, sabe o que é o tétano neonatal? A mulher que tem tétano passa para o bebê? Não. O tétano neonatal é quando, ao nascer, a criança, o cordão umbilical é feito o corte com material contaminado. Uma tesoura contaminada. Acontecia muito quando eram partos em casa, das parteiras, né? Por isso que tinha tétano neonatal, ok? E aí tem a porta de entrada. E a criança, o bebezinho recém-nascido, vai produzir o tétano, tá? Muito bem. E ele é localizado. Tem um tétano localizado e um tétano cefálico. Dependendo da gravidade, o paciente pode ter só o tétano de forma mais leve, que é o tétano cefálico, que é o enrijecimento só dessa região cefálica, tá? Formando o trismo, sem espasmos generalizado, e o tétano localizado só numa parte do braço, numa parte de uma perna, sem espasmos generalizados. No geral, o mais comum é que tenha o conjunto com os espasmos localizados. Muito bem. Casos graves podem apresentar taquicardia, hipertensão, porque o paciente vai ter os espasmos, isso aumenta a pressão arterial, tá? Sudorese intensa, febre baixa ou ausente e disfunção no sistema nervoso autônomo. Acho que aqui nessa foto dá para mostrar o trismo. Deixa eu ver se vocês marcaram aqui. Aqui, olha essa face aqui. Olha esse tipo de risco. Olha esse aqui. Realmente, quando o paciente sorri, ele fica assim, bem enrijecido, tá? E aqui é o opistótomo, que você está falando, olha como ele está atrás. E aqui é o opistótomo inclinância, na cama. Aqui é uma criança toda enrijecida. Aqui, essa criança não é tétano neonatal, não, tá? É tétano acidental adquirido. O histórico aqui tem uma perfuração de algum material contaminado. Antigamente a gente tinha mais relação com o prego enferrujado, mas a gente sabe que não é só o prego enferrujado, outros materiais contaminados também, tá? E aí leva então a penetração do microscópio tétano. Muito bem. Então a avaliação clínica desse paciente é essencial para fechar o diagnóstico. Não tem um exame laboratorial que feche o diagnóstico. Essa bactéria a gente não consegue isolar essa bactéria do sangue, então não adianta fazer hemocultura, tá? Que não vai conseguir isolar. Eu preciso fazer o diagnóstico diferencial do tétano com intoxicação, tá? Petania por hipocalemia também é um dos fatos de diagnóstico diferencial. Abordagem terapêutica. Eu tenho que fazer uma abordagem da ferida. Enquanto tiver clostridio tetânico na ferida fechada, vai produzir toxina. Ele vai se replicar e vai produzir toxina. Então não adianta eu tratar, encher o paciente de antibiótico sem fazer esse desbridamento. Eu tenho que abrir a lesão, fazer a limpeza desse ferimento, tá? E para poder aumentar a oxigenação dele. Tirar aquele ambiente de anaerobiose. Okay? Então a limpeza deve ser rigorosa. Desbridamento do ferimento são fundamentais para remover as esporas e tecido necrosado. Impedir a produção contínua de toxina. A forma que a gente neutraliza a toxina é com imunoglobulina, tá? Então, o paciente de tétano, quando ele chega, se ele tem história vacinal,
atrasado, eu faço soro constatando. Se ele não tem, a gente faz imunoglobulina. O ideal é que tenha sido um serviço. Qual é a diferença entre um e outro? É a questão da disponibilidade. Na realidade, o ideal seria que eu tivesse disponível a imunoglobulina antitetânica, para todos, para neutralizar a toxina circulante, tá? E não deixar ela chegar no sistema nervoso central. O soro também faz isso, tá? Eliminação da bactéria com uso de antibiótico. Penicilina, lembra que ele é anaeróbico? Então tem que usar o antibiótico que vai cobrir anaeróbico. Metronidazol, clindamicina, penicilina cristalina, cobre anaeróbico, tá? Então esse paciente tem que se tomar, como ele vai ficar no trismo, ele não vai conseguir deglutir, né? Então ele vai ter que fazer injetável esse tratamento, tá? O paciente precisa ser internado e o tratamento é luminoso. Quais são os antibióticos? Quais são os antibióticos? O que tem cobertura para anaeróbico, né? A cristalina, a penicilina cristalina, né? A metronidazol, a clindamicina, tá? É uma bactéria sensível, então eu não preciso, por mais que tenha gravidade, eu não preciso, por exemplo, escolher um carbapenema. Não precisa, não existe essa necessidade, porque é uma bactéria sensível, tá? O que está fazendo com que esse paciente seja grave é o estímulo com a toxina. Por isso que eu tenho que tentar tirar essa bactéria para parar de produzir toxina e fazer a neutralização dessa toxina, que nós vamos fazer com soro ou com imunoglobulina. O controle dos espasmos. Aí eu vou ter que sedar o paciente. Esses espasmos, eles aumentam com a luz, com a iluminação e com o som, né? Então tem uma hipersensibilidade auditiva esses pacientes. Então eles têm que ficar num ambiente isolado. Então se tiver no hospital, isolamento, mas não porque não é uma doença de transmissão, tá? Ela não é contagiosa, mas o isolamento é para proteger o paciente de barulho, né? de luminosidade. Então o ambiente deve ser apagado, as luzes apagadas, por caso de colocar uma venda no paciente, só que o paciente não pode ficar sozinho. Ele tem que ficar sendo observado, tem que ficar sendo monitorado, porque a cada espasmo tem que fazer um relaxante. E esses relaxantes a gente acaba fazendo esses sedativos com beijo de azevém, tá? Também podem ser usados bloqueadores musculares. Então por isso que quando esses espasmos eles são muito frequentes, o paciente não consegue relaxar, é importante admitir o paciente na UTI, fazer uma sedação mais profunda, né, para ele relaxar mesmo, e aí eu vou precisar o quê? Entubar o paciente, colocar ele em ventilação mecânica, até que esse efeito da toxina seja eliminado. Okay? Então aí vem a prevenção, a vacinação e os cuidados, né? A vacina é a tríplice, que é a DTP, a ODP, né, no caso de adulto, ou a própria antitetânica, né, a principal ferramenta para essa prevenção. O reforço a cada 10 anos, tá? Então, crianças menores de 5 anos tomam DTP, né? A proteção, a acessibilidade no Brasil, ele tem calendário vacinal, é ofertado gratuitamente, tá? Infelizmente, apesar disso, ainda existem casos de tétano, não aumentou com tanto impacto aqui no Brasil, não. Mas, de vez em quando, a gente escuta aí casos de tétanos acontecendo. Proteção individual, uso de equipamentos de proteção individual é crucial para aquelas pessoas que vão lidar com solo, por exemplo. O veterinário que vai lidar com animais, né? Também tem que se proteger, o veterinário tem que tomar vacina, tem que atualizar a vacina antitetânica, né? Então, não sei se aqui tem algum veterinário, mas se tiver algum amigo veterinário, chama a atenção dele. Se você vai orientar o jardineiro, então quem faz jardinagem tem que calçar luva, usar bota, então tem que ter proteção, né? O que você perguntou? Falei? Não, é sobre os cuidados do trabalho, mais para o médico. Fazer nada, o que anda bem, eu acho que é a vacina. Só que ninguém vai com vacina, todo mundo está preparando a vacina. Se você já tem, está perguntando aqui se na hora do trauma tem que tomar a vacina. Se você já tem as 3 doses em menos de 10 anos, você não precisa tomar a vacina, porque ela protege 100%. Tá?
Agora, quando faz mais de 10 anos, você perde. Imunologicamente, a gente perde isso para a maioria das vacinas. Você perde aquela proteção. Então, ela deixa de ser 100%. Ela cai tipo para 80%, 70%. Aí você tem que fazer o reforço. Aí tem a classificação. Por isso que eu quero que vocês estudem aquele manual de vigilância. Tem a classificação. Se for um ferimento grave, não adianta você tomar a vacina naquela hora. Porque a vacina só vai produzir anticorpo. Eu pedi tomar hoje, daqui a 7 dias você vai ter anticorpo para proteger. Então, se for um ferimento grave, potencialmente contaminado pelo fluxo tetânico, você tem que tomar o soro. Não é a vacina. Né? Então, tem um quadrinho lá no material que vocês precisam disso. Então, aí vem a questão da proteção em saúde, aí vem a tua pergunta que entra, né, sobre a questão da vacina, do protocolo, que a gente tem que ter cuidado em relação aos ferimentos. Né? Muito bem. Então, terminando já, aqui é programa de imunização, o foco dos programas de imunização materna. Toda mulher grávida, antes de engravidar, precisa avaliar a necessidade do reforço, tá, da vacina, e já toma difteria e tétano, que é a DP, né? Uma forma de prevenir tétano neonatal, e também a questão que se a mulher é vacinada, ela vai transmitir o anticorpo para o bebê. Então, se o bebê nascer, mesmo que ele use condições não adequadas no parto, ele já vai ter a proteção do anticorpo da mãe. Tá? Vigilância epidemiológica, monitoramento contínuo dos casos da cobertura vacinal é de importância epidemiológica, então a vigilância deve controlar isso. E cada um de nós temos essa responsabilidade desse controle. Como eu fiz a pergunta no início da aula, quantos são vacinados? Porque eu, como médica, também sou responsável por esse controle. Educação comunitária, conscientização das pessoas sobre a vacinação e sobre os cuidados com o ferimento, que o colega de vocês acabou de perguntar aqui. Desafios na erradicação. Apesar dos avanços, a erradicação global do tétano ainda não foi alcançada devido à presença unívoca do esporo no ambiente. É um esporo resistente, é um esporo que vai estar disparado e você não pode. O controle, matar o esporo, se você colocar isso na prova, vai ganhar um 0, porque não tem como matar o esporo no ambiente. Né? A gente não tem como fazer isso, porque a gente precisa proteger as pessoas. Okay? Então é uma obrigação do médico e dos futuros médicos, né, que vão tomar conta deste estado, deste país, tá? É identificar, saber que o tétano, embora grave, é totalmente prevenível e é tratável. Okay? Prevenção é a chave, a questão da vacinação e dos cuidados rigorosos com o tipo de ferimento, e papel essencial dos profissionais de saúde. Vocês terão um papel fundamental na educação da população. Façam um projeto de extensão sobre o tétano, né? Leva a informação do tétano lá para as escolas, façam isso. Se lancem, né? Se jogam na investigação científica. Ok?